O diabo odeia você e quer destruir sua fé. Você já sentiu que sua fé está constantemente sob ataque? Que as dúvidas, o desânimo e as tentações vêm como ondas, tentando te arrastar para longe de Deus? Isso não é só coincidência. A verdade é que o inimigo, que o diabo odeia você e faz de tudo para destruir sua fé. Nesse vídeo vamos falar sobre as estratégias do diabo e como você pode resistir e permanecer firme no Senhor. 1. O ódio do diabo pela humanidade. Desde o princípio, Satanás se levantou contra Deus e contra tudo que ele criou. Ele não suporta a humanidade porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. No Éden, tentou destruir a comunhão entre Deus e o homem através do pecado, em Gênesis 3. Ele sabe que se conseguir afastar você de Deus, terá cumprido o seu propósito maligno. O diabo não está apenas te tentando com pecados evidentes. Ele quer corromper sua mente e te fazer duvidar, te manter preso em distrações e te afastar de uma vida de oração e santidade. 2. Ele quer roubar sua fé, o ataque às suas crenças. Satanás sabe que a fé é a base do relacionamento com Deus. Sem fé, não há como agradá-lo. Hebreus 11:6. Por isso, ele tenta minar sua confiança em Deus de várias maneiras. Dúvidas constantes. Faz você questionar se Deus realmente te ama, se Ele escuta suas orações. Dores e sofrimento. Ele usa tragédias e desafios para tentar convencer você de que Deus te abandonou. Ideologias e falsas doutrinas. Usa filosofias do mundo para deturpar a verdade do Evangelho. Jesus alertou: o diabo vem para roubar, matar e destruir. A sua fé é um dos alvos principais. 3. Ele usa o pecado para criar uma distância entre você e Deus. O pecado não apenas nos enfraquece espiritualmente, mas também nos faz sentir indignos da presença de Deus. E isso é exatamente o que Satanás quer. Ele te faz banalizar o pecado, pensando que não tem problema. Ele te convence de que já é tarde demais para voltar a Deus. Ele quer que você viva em um ciclo de culpa e afastamento sem arrependimento genuíno. A boa notícia é que Cristo já venceu o pecado e nos deu um caminho de restauração pela graça. 4. Ele quer que você desista da caminhada cristã. Quantos já sentiram um cansaço espiritual, uma vontade de desistir? O diabo trabalha incansavelmente para fazer você acreditar que seguir a Cristo é pesado demais, te encher de desânimo e esgotamento espiritual, usar pessoas para te ferir dentro da igreja, criando ressentimento e afastamento. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O inimigo quer te convencer de que não vale a pena continuar, mas a vitória já foi conquistada na cruz. 5. Como resistir aos ataques do inimigo. Se sabemos que estamos em uma batalha espiritual, precisamos lutar espiritualmente. Como? Fortaleça-se na palavra. A verdade de Deus é sua maior arma. Efésios 6,17. Viva uma vida de oração. Jesus nos ensinou que devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Mateus 26:41. Use a armadura de Deus. Efésios 6 nos dá a chave para resistir ao diabo. Busque comunhão com outros cristãos. Não lute sozinho, tenha pessoas que te fortaleçam na fé. Tiago 4,7 nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo odeia você porque vê em você a imagem de Deus e o potencial para um relacionamento eterno com ele. Mas ele não pode vencer aqueles que permanecem firmes no Senhor. Pergunta é: você está consciente dessa guerra espiritual? Você tem se fortalecido ou tem cedido às armadilhas do inimigo? Você já sentiu que quanto mais busca a Deus, mais obstáculos aparecem? Que as dúvidas, as tentações e o desânimo vêm como ondas, tentando afastá-lo da fé? Isso não é coincidência. A Bíblia nos alerta que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Satanás odeia você, não apenas porque você existe, mas porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele sabe que se permanecer firme na fé, você será uma ameaça ao reino das trevas. Seu objetivo não é apenas incomodar você com problemas, ele quer destruir sua comunhão com Deus, minar sua confiança e te afastar da presença do Senhor. Por que o diabo odeia você? Para entender a profundidade do ódio de Satanás por você, precisamos voltar à origem de sua queda. Satanás era um anjo de alta posição no céu chamado Lúcifer. Ele era poderoso, mas seu coração se encheu de orgulho e ele quis tomar para si a glória de Deus. Essa rebeldia o levou à ruína e ele foi expulso do céu junto com o terço dos anjos que o seguiram.
Depois da queda, Satanás se tornou o inimigo da criação de Deus. Ele não pode atingir o próprio Deus, então tenta destruir aquilo que Deus mais ama, nós, seres humanos. A criação do homem e da mulher foi um golpe contra o orgulho de Satanás. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, algo que ele nunca teve. Pior ainda para ele, Deus preparou um destino glorioso para nós, um relacionamento eterno com ele no céu. Mas para Satanás e seus demônios só resta o lago de fogo. O que isso significa? Que Satanás sabe que perdeu a guerra, mas enquanto Cristo não voltar, ele fará de tudo para arrastar o maior número de pessoas possível para a condenação com ele. Se você se pergunta por que sua fé é tão atacada, lembre-se, o diabo odeia ver um cristão de pé. Ele não se importa com quem já está caído, mas teme aqueles que perseveram no Senhor. Como o diabo tenta destruir sua fé? O diabo não se manifesta com chifres e um tridente. Ele trabalha de forma sutil e enganosa, porque sabe que se aparecer como realmente é, ninguém o seguiria voluntariamente. Ele planta dúvidas sobre Deus e sobre a Bíblia. Desde o Éden, Satanás usou a mesma estratégia, questionar a palavra de Deus. No jardim ele perguntou a Eva, foi assim que Deus disse? Hoje ele continua sussurrando. Será que Deus realmente existe? Se Deus é bom, por que há tanto sofrimento? Será que a Bíblia não é apenas um livro antigo e ultrapassado? A dúvida é a semente que, se não for arrancada, cresce até sufocar a fé. Ele usa o sofrimento para te enfraquecer. Muitas pessoas se afastam de Deus quando enfrentam dor, perdas ou injustiças. Jó foi atacado pelo diabo que tentou fazê-lo amaldiçoar a Deus. O inimigo quer que você veja Deus como um vilão, que o culpe por seus problemas. Mas a verdade é que Deus nos prova para nos fortalecer, enquanto Satanás nos ataca para nos destruir. Ele distrai você com coisas supérfluas. O diabo não precisa transformar você em um ateu. Ele só precisa te manter distraído. Ele te ocupa com redes sociais, entretenimento vazio, fofocas, trabalho excessivo. Ele faz com que você troque a oração e a leitura da Bíblia por qualquer outra coisa mais urgente. Ele quer que sua vida cristã seja superficial, sem raízes profundas. Um dos maiores triunfos do diabo é convencer as pessoas de que ele não existe. Ele usa o pecado para criar barreiras entre você e Deus. O pecado não apenas enfraquece nossa comunhão com Deus, mas também nos faz sentir indignos de nos achegar a Ele. O diabo te leva a pecar, depois te enche de culpa para que você pense que Deus não te quer mais. Ele quer que você acredite que já está perdido e que não há mais volta. Mas a verdade é que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O diabo quer te condenar, mas Cristo quer te restaurar. Como resistir aos ataques do inimigo? Fortaleça-se na palavra de Deus. Jesus venceu Satanás no deserto usando a Escritura. Conhecer a Bíblia é a sua melhor defesa contra as mentiras do diabo. Tenha uma vida de oração. Orar é um ato de resistência contra as trevas. Quando você ora, o céu se move a seu favor. Vista a armadura. Efésios 6, 10 a 18 nos ensina sobre a armadura espiritual para resistir ao inimigo. Proteja sua mente, seu coração e sua fé. Permaneça na comunhão com outros cristãos. O diabo quer te isolar porque um cristão sozinho é mais vulnerável. Participe da igreja e tenha amigos que te ajudam espiritualmente. O diabo odeia você porque você carrega a imagem de Deus e tem um destino eterno glorioso ao lado de Cristo. Mas ele não pode vencer aqueles que permanecem firmes no Senhor. A pergunta é, você tem consciência dessa guerra espiritual? Tem se preparado ou tem sido alvo fácil? Lembre-se do que Tiago diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe, curta e se inscreva no canal. Envie num grupo do WhatsApp da sua igreja para edificar mais pessoas.